FME. Aqui neste webinar, o nosso objetivo é passar desde uma conexão bem rapidamente, né, quando o nosso tempo, mas passar como realizar uma conexão no webinar, no banco de dados, dar algumas dicas de utilização de alguns transformers e escrever, né, gerar banco de dados com FME. Tem algumas dicas truques aí para otimizarmos o trabalho com FME no quesito de banco de dados. Então, quem somos nós? Eu sou o Danilo Lima, nós temos aqui o Thiago, ambos certificados SafeSoftware internacionalmente, tanto nós possuímos as certificações Professional Trainer, assegurando assim a qualidade, as qualidades dos nossos serviços prestados, desde suporte, consultoria, projetos. A Solution, quem somos nós? Soluções de análise de dados, aqui na cidade de São José dos Campos. Então, atendemos presencialmente e remotamente todos os nossos clientes no Brasil e na América do Sul. O que nós oferecemos, conversão de dados, transformação de dados, construir fluxos que deixe automatizados todos os processos de nossos clientes, no quesito de conversão, de transformação, integração de dados, validando processos, então você constrói um workspace onde você fique, onde ele realiza validações de geometrias, atributos, de esquema, que a gente vai ver neste nosso webinar, relacionamentos espaciais, então tudo isso de uma maneira automática, rápida, um requisito de performance muito desejável aí com a ferramenta. Migração de dados, o tradicional serviço ETL, para quem não conhece a FME, tem pessoas novas aqui, participantes novos no nosso webinar, então vai ser bom porque vai ter uma ideia de que o FME faz de maneira bem rápida. Tá? Solution e a SafeSoftware. Nossa empresa Solution ela é um parceiro autorizado da SafeSoftware. SafeSoftware é uma empresa canadense que desenvolve a ferramenta. Então, nós temos o título de parceiro autorizado. Conforme vocês podem visualizar nesse slide, temos certificações Professional Trainer e oferecendo quais os tipos de serviços. Serviços oficiais da SafeSoftware, incluindo vendas de licenças, tanto desktop quanto server, renovações, treinamentos oficiais. Possuímos uma gama imensa aí de treinamentos, tipos de treinamentos da ferramenta, desde o básico, desktop, até o avançado, com o FME Server. Então, se tiverem curiosidade em relação aos nossos serviços ofertados de treinamento, a gente passa para vocês a duração desses treinamentos e os títulos desses treinamentos. Workshops, consultorias, consultorias remotas ou presenciais em loco com o cliente e projetos. Possuímos aí mais de 10 anos de experiência com a ferramenta. Então, para quem não conhece, o FME, o ETL e o FME. O FME é bem rapidamente, pessoal. A sigla significa Feature Manipulation Engine. Então, é uma ferramenta de manipulação de feições. Ela é uma ferramenta ETL, então, de extração, transformação, carga, extração e edit. Extração, o FME possui mais de 400 formatos de entrada,
Então, você tem, realmente, né, no fim do ano de 2018, mais de 457 formatos. Então, você tem 20 formatos tabulares, até banco de dados, né, realidade aumentada que ele está gerando. Então, ele está passando aí por todos os tipos de dados disponíveis no mercado. E a vantagem da FME é a questão aí dessa interoperabilidade de dados. O FME, ele resolve os problemas de interoperabilidade. O tempo de transformação, o FME, no seu core, né, quando você instala a ferramenta, ele vem com um pacote, transforma várias caixinhas, cada caixinha, né, desenvolve um papel importante aí no nosso processamento, né, no processamento dos nossos workspaces, dos nossos fluxos. Neste webinar abordaremos alguns transformos específicos para banco de dados, mas nós da Solution, no nosso canal do YouTube, estão gravados, né, vários webinars e todo mês nós ministramos online, então esse de hoje. Então, existem webinars específicos para rasters, arquivos rasters, um webinar específico que fala sobre BI, Business Intelligence e área geográfica, na Rochelle, também um webinar específico para agronegócio. Então, vocês podem acompanhar no nosso canal aí do YouTube, tá? E o L de carga do ETL, pessoal, é a possibilidade de escrever, gerar mais de 400 formatos de saída também de maneira automática. Então, isso possibilita a FME automática, fazendo o quê? Processo de validações e levando, né, gerando suas estruturas, os dados de saída, respeitando seus esquemas, suas geometrias, seus atributos com a ferramenta FME. Como nós estamos, né, falando aqui do nosso webinar do banco de dados, vamos também fazer o banco de dados. Nós temos aqui nesse slide o FME no centro aí da tela, né, da nossa tela, e alguns dos bancos de dados que o FME consegue trabalhar, tá, pessoal? Então, eu vou abrir um site aqui da Safe Software, onde mostra a quantidade de databases, né, bancos de dados que consegue trabalhar, ler, escrever, né? Por exemplo, PostGIS, PostgreSQL, Geodatabase, Teradata, Smallworld, tem clientes aí, né, que possuem dados, banco de dados Smallworld, SAP, então ele consegue fazer essa conexão com o SAP HANA, né, IBM, Oracle, né, as soluções do Oracle ele consegue trabalhar tanto o Oracle espacial, relacional, Oracle Raster, número de pontos, point cloud, então ele possibilita isso, o FME, essa questão da integração de bancos de dados diferentes, tá? Isso que é muito bom e facilita o uso da ferramenta. Então, nós temos aqui, né, a lista completa, né, de bancos de dados que a FME consegue trabalhar. Então, tem uma gama grande aí da ferramenta. A ferramenta possui uma... Deixa eu só passar o site para cá. Database, né, banco de dados. Então, conseguimos visualizar aqui a grande quantidade de bancos de dados que consegue fazer integrações, tanto ler quanto escrever. Tá? Ele mostra para a gente citar 64 bits, 32 Linux, essa facilidade aí do FME em relação ao banco de dados. Tá? Então, nossa apresentação. Extraindo um banco de dados, lendo um banco de dados no FME. Aqui eu coloquei um slide para mostrar quão fácil é a configuração de um banco de dados para extração, né, do FME. Nós temos aqui, da maneira tradicional, quando nós conectamos a um objeto no nosso workspace. Aqui,
Nós temos aqui o nosso FME. Vou colocar para quem possa se conectar a um banco de dados. A partir do momento que eu vou digitando, no caso, eu coloquei o banco de dados post, tá? A maioria dos clientes possui esse banco, mas nada impede das configurações. Cada banco de dados possui as suas particularidades, mas o método, o meio de inserir um banco de dados de entrada ou na saída, como o Rider, é a mesma, tá? O XGIS, conexão, que eu já coloquei a conexão aqui, parameters, table list, aí eu tenho aqui o esquema do meu banco de dados e as tabelas associadas a esse esquema, a esse banco de dados, tá? Aqui de uma maneira mais didática, na nossa apresentação, nós colocamos aqui o nome da nossa conexão, e-mail, né? Aí nós colocamos aqui de teste, né? Definir Training Database Connection. Aqui embaixo, aonde está instalado, né, o seu banco de dados. Se você instalou na sua máquina, você vai provavelmente colocar ele localhost. No caso aqui do nosso exemplo, estamos nos conectando a um banco de dados host, está na nuvem. Então, é possível fazer esse tipo de leitura, extração de dados, de banco de dados que estejam na nuvem, tá? A porta que o banco está instalado, o nome do banco de dados, e na opção de database, vem as nossas credenciais, username e password, tá? Uma vantagem do FME tem aqui, a partir dessa janela, é testar a conexão. Então, existe a opção, né, de teste para você, para que o FME possa testar suas credenciais. Se por algum motivo você errou na senha ou no username, né, você receberá um API no FME, uma caixa informando possível erro, né? Olha, você errou ali na digitação do username ou do password, ou o próprio local onde esteja instalado esse banco de dados. Tá? E sempre acompanhar o log do FME, porque lá também fica tudo registrado aqui quando é o seu banco de dados. Okay? Aqui, pessoal, uma vez que nós colocamos as credenciais, né, o banco de dados, a nossa panela, nós temos algumas configurações interessantes ali no Navigator, tá? Que nos possibilita, junto com no FME, extrair extrair, né, com a melhor performance os nossos dados, tá, de entrada. Vou passar uma situação aqui, deixa eu só colocar no nosso fluxo, deixa eu sair daqui. E deixa eu só aqui do zero. Blank Workspace. Conectar o meu banco host, tá? XGIS, Web Database, o nome da conexão que nós colocamos para o web. Table list. Vamos pegar fruto de celulares. Okay. Aqui, pessoal, nós temos uma tabela, né, do banco host, tá? Com seus atributos associados, tem algumas informações aí, algumas feições lá no banco de dados. O que acontece, pessoal? Como nós vamos falar aqui do Navigator, algumas configurações interessantes para a questão de performance no momento da extração dos dados de um banco de dados. Tá? Eu tenho alguns atributos e eu gostaria de extrair, né, algumas feições respeitando determinado atributo. Então, né, da maneira tradicional, o pessoal aí que mexe com o FME, para filtrar algum atributo, colocaria o transform tester, né?
fazendo a conexão na nossa camada, na nossa tabela do banco de dados furto de celulares. Um tester colocaria, vamos filtrar, tá, pelo atributo cidade, que é igual a São Paulo. São Paulo. Ok. A partir do momento que eu mandar executar este fluxo, o que vai acontecer? O FME vai abrir a conexão, né, no banco de dados push, né, verificando a questão das credenciais, passou pelo processo de validação das credenciais, ele vai ir lá no banco, pegar essa tabela, extrair todas as feições, né, armazenar aqui numa área temporária na sua máquina até, né, armazenar todas as feições para depois fazer o processo de filtragem, né, o processo de filtro no Transformer Tester. A dica que a gente vai dar agora são algumas configurações aqui no Navigator para acelerar a extração de dados, uma vez que você já tem um filtro pré-definido, né? Obter aquelas feições, né? Então, o que acontece? Aqui no Navigator, deixa eu retirar o Transformer Tester. Aqui no Navigator, nós temos, né, para todos os bancos de dados, a opção Where Clause. Então, aqui nós vamos colocar, né, o nome do atributo, né, nós vamos colocar o nome do atributo e o valor, né, cidade, São Paulo, porque esse banco de dados representa, nós vamos mostrar um exemplo ali, no processo de carga, mas essa tabela representa furtos de celulares no ano 2019 no estado de São Paulo. Tá? Então, nós alimentamos um banco hoje com essas informações, né? E nós temos essas informações espaciais. O nosso intuito é extrair apenas, né, os pontos, né, as feições, aonde aconteceram roubos na cidade de São Paulo e no estado. Então, mandei abrir aqui o Data Inspector. Nós temos vários pontos aqui. Cada ponto significa um roubo de celular somente no ano de 2019. Então, nós temos algumas informações. O ano do boletim de ocorrência, o número do boletim, né? Quando foi iniciado o boletim, quando foi finalizado, o período da ocorrência, né? Se foi à noite, de dia, a hora certa, logradouro, aonde aconteceu esse roubo, esse furto de celular, né? O bairro da cidade. Então, nós queremos obter todos os pontos espaciais aonde cidade for igual a São Paulo. Nós vamos fazer esse processo de filtro aqui na Where Clause, porque uma vez que nós fazemos aqui o filtro, né, das feições que nós queremos, o FME não vai ler todas as feições do meu banco. Ele vai lá no meu banco, né, abre a conexão dessas credenciais. Nessa tabela, ele vai buscar apenas todo mundo, né, todas as feições da onde cidade for igual a esse ponto, no caso, Paulo, de São Paulo. Então, ele não vai perder tempo, entre aspas, trazendo outros pontos para dentro do FME, para depois fazer um processo de filtragem. Então, você faz esse processo de filtragem, essa seleção, direto lá no banco. Aqui é o Where Clause. Vamos colocar aqui, né? Vou colocar a cidade, entre aspas, duas, e o valor, né? É São Paulo. S.Paulo. Nossa, vai ser simples. Né? Ok. Vamos executar. Deixa eu colocar o aspecto aqui. Vamos executar. O que nós temos aqui? Esse processo nós ganhamos em performance, porque ele vai lá no banco e busca todo mundo que é, né,
todos os furtos do Tesouro do Estado de São Paulo. O que nós temos aqui? Realmente, todos os pontos, né, que aconteceram, furtos de celulares, somente na cidade de São Paulo. Tá? Nós ganhamos o que aqui? Em performance, na extração de dados oriundos de um banco de dados. Então, quanto menos transformers, né, usados no nosso workspace, melhor a nossa performance, melhor essa busca de dados aí quando estamos trabalhando com uma grande quantidade de dados. Tá, pessoal? Então, lembrando workloads. Ainda aqui no Navigator nós temos uma outra forma aí de processo de filtragem direto no nosso banco de dados, seria o Search Envelope. Tá? O que ele vai fazer o FNE? Você passa nessas configurações um bounding box, tá? X, Y, mínimo e máximo, ele vai lá no seu banco de dados, realiza o processo de clipagem, né? Ao invés de ler todo o banco de dados, e depois que ele armazena em memória, né, numa área temporária, todas as feições do seu banco, aí você usar um clipe, você faz esse processo de clipagem logo aqui no nosso, logo aqui no Navigator, tá? Um processo bem simples também, tá? Deixa eu retirar essa workload uma vez digitada. Vamos buscar em cima de todos os dados fruto de celulares de Estado de São Paulo. X mínimo, pessoal, tá? Ele tem a opção de o valor default desabilitada, vem aqui e ali. Mínimo, X mínimo, vem aqui, começa a colocar menos 46.6518. Coloco aqui Y mínimo, menos 23.5420. E o X máximo, bounding box, né? Menos 46.6339. E para finalizar, o valor Y máximo desse bounding box que ele vai gerar, fazer o processo de clipagem direto no nosso banco, tá? 5535. Tá? Aí nós temos aqui, ó, click to search envelope, ok. Vamos executar. Então nós temos, olha só, processo aqui em 3.7 segundos, ele foi lá, criou um bounding box, deu um clip nas faces com clipper, né, um recorte, no nosso banco de dados, trazendo apenas 392 feições dentro deste bounding box aqui imaginário. Então, são dicas aí, né, de extração, onde nós ganhamos performance dos dados que estão aqui no banco de dados, tá? Ainda aqui no Navigator, pessoal, nós temos outras informações, por exemplo, no momento da extração, number of records to fetch at time, por valor de flotar o valor de 10.000, ou seja, então, que vai extraindo as feições da tabela do nosso banco de dados, aqui você configura o número máximo de solicitações de extração de feições. Então, você pode tentar melhorar a questão de performance na extração, alterando este número aqui, né, inteiro. E logo abaixo, aqui, em SQL to run for read, então, execute uma instrução em SQL antes do processamento, antes do processo de extração de dados da tabela, né? Você pode colocar uma instrução em SQL para que o FNE possa realizar antes ou depois da extração das nossas tabelas do nosso workspace. Tá? O processo de escrever um banco de dados, né? Quando nós colocamos um banco de dados, deixa eu só abrir o workspace. Passando para vocês, onde nós vamos ler o CSV e gerar esse CSV, espacializar, né, os endereços, para poder gerar um banco, né, uma tabela do banco POST, que é aquele discurso de celulares que eu utilizei. Então, bem simples, a inserção do objeto, né, do dado
do banco de dados de saída PageWriter, você vai colocar suas configurações do Postgres, do Oracle, né? No SQL, que é o Web Database, parâmetros, né? Ele tem a Table Creation, a tela especial, né? Underline, que é G1, onde vai, né, armazenar as informações espaciais. Ele tem algumas informações aqui, ó, que eu falei para vocês no processo de leitura, né, da extração das informações, das feições da tela do banco de dados. Ele tem também o processo aqui, por feições, blocos de feições no momento que ele vai escrever feições dentro de uma tabela. Então, você pode inventar esse número aqui, né, balancear bem este número. E aqui também, igual no processo de leitura, ele tem instruções SQL também que você pode colocar para ele executar. Olha só, isso, SQL to run before write. Você pode criar um sistema, por exemplo, colocamos aqui, create schema solution, ou seja, ele vai executar o ou, aqui utilizando o SQL to run after write, depois que ele armazenar informações lá no meu banco de dados, feições com seus atributos, né, eu posso colocar instruções em SQL para que ele possa executar. Ao clicar nos três pontinhos, ele tem aqui, ó, as funcionalidades, né, em SQL. Aggregate, data, você pode fazer o uso de instruções criando essas queries no SQL. Tá? Ok? Beleza? As perguntas estão surgindo aí, pessoal. E a gente está respondendo. Pode escrever, tá? As dúvidas de vocês, tá? Vamos lá, pessoal. Aqui, no nosso primeiro exercício interessante, onde nós temos, né, o estado de São Paulo com as informações de fluxos de celulares. Então, essa informação, né, esses fluxos aconteceram no estado de São Paulo até o momento, né, uma informação atualizada desde antes de ontem, né, que mostra todos os fluxos de celulares pelo estado de São Paulo. E cada informação, cada boletim de ocorrência contempla, né, contempla a informação aonde que aconteceu, né, aonde aconteceu esse fluxo celular. Então, a nossa ideia é pegar essa informação em CSV, tá? Que é o fluxo celular, né? Pegar essa informação que está em CSV, espacializar essas informações, olha aqui como estão essas informações. CSV, então nós vamos fazer o quê? Pegar essas informações em CSV, espacializar até gerar o nosso banco de dados, hoje, GIS, colocamos como dados de entrada no nosso CSV, através do Transformer Vertex Creator, espacializamos essa informação, porque ele já tem esse latinos, tá, como informação, e realizamos um processo interessante, né? Quando nós falamos de limpeza de informações antes de armazenar banco de dados. Existem, né, vários transformers para validações espaciais, validações geométricas, validações topológicas, validações de atributos, antes de gerar, gravar no nosso banco de dados. Então, aqui, neste nosso exemplo, utilizamos, né, transformer métrica para verificar elementos duplicados, porque na confecção dessas informações, alguns atributos foram realmente duplicados. Né? O operador pode estar, né, um trabalho manual, então você vai escrevendo as informações do boletim de ocorrência e tal. Então, essas informações estão, algumas informações estão duplicadas. Fazemos esse processo de limpeza, colocamos o sistema de coordenadas, no caso WGS 84, para
escrever essas informações no nosso banco Poxa. Então, o que ele vai fazer? Pega o CSV, espacializa, realiza, né, o processo de verificação de elementos duplicados, espacialmente falando, setando sistemas de coordenadas e escrevendo no nosso dado, né, que é uma tabela do banco Poxa. Aqui nós vamos, aqui no objeto do writer, né, na nossa camada, nós temos aqui o nome da tabela, e operações. Isso é interessante para quem não conhece o FME bem a fundo, né? Nós temos aqui o processo, quando nós vamos escrever, gerar uma tabela pelo banco de dados pelo FME, você tem a opção, né? As operações do banco de dados, insert, update, delete, né? Por exemplo, update, tudo bem, você vai fazer o update respeitando qual atributo, quais atributos, né? Processo de update, processo de delete. Existem alguns transforms próprios para esses tipos de operações, que a gente vai mostrar um pouco mais lá para frente. Tá? É a tabela onde ele vai armazenar as informações espaciais, né? E aqui em Advanced, né, algumas informações referentes ao banco de dados, no caso do Poxa. Tá? Aqui eu já tenho essa informação lá no banco. Eu vou colocar depois artigos para não gravar, mas aqui nós já temos essa informação no nosso banco de dados. Poxa, tá bem? Informações de conexão e aonde está esse dado CSV. Vocês podem notar que é muito importante, antes de fazer a geração de um tabela no banco Poxa, fazer o processo de validação. Isso não foi diferente nesse exemplo, né? Eu falei para vocês, existem algumas informações lá que não tinha lat-long, 4.000 registros, né? Linhas do meu CSV, 4.147 linhas do CSV, que não continha informações espaciais. Então, deixa isso daqui de lado, gera uma saída de erros, né? Faz o processo de filtragem, de limpeza de dados, higienização. O Medium, então, algumas seções foram duplicadas, elas ficaram aqui nessa porta de saída de cima, até a geração de 9.966 pontos na tabela Poxa, né? No banco Poxa, da tabela fruto de celulares. Tá? Vamos voltar aqui. Foi o nosso exemplo, né? No CSV, especialização, lat-long, até o nosso Poxa. Então, pessoal, nós temos aqui, ó, transformers de banco de dados. Existem alguns transformers específicos para trabalhar com banco de dados no FME. Então, nós temos o SQL Creator, SQL Executor, né? Data Join, quando você quer realizar joins entre bancos de dados, respeitando atributo, né? Ou vários atributos, a gente vai mostrar um exemplo aí. Transformers próprios para operações em banco, ao invés de você colocar o writer lá, você faz o uso desses transformers para fazer a ação que você, a operação que você deseja. Né? Você deixa meio que dinâmico aí, tem jogadas aí, algumas sacadas. E transforma que verifica, por exemplo, deixa eu abrir aqui o Workbench. Aqui é um transformo interessantíssimo. Detector. Esse transform, pessoal, é um transform muito interessante quando você tem a seguinte situação. Você tem um banco de dados, tá? Com as informações gravadas, né? As feições gravadas no banco de dados. Você quer comparar informações, né? Feições entre um banco e outro, né? De uma base nova com uma base antiga, né? De dados. Você quer comparar o que é diferente, né? O que é diferente, tanto, né? Geometria 2D, 3D, ou simplesmente por atributos. Você tem lá, por exemplo, esses pontos aí dos frutos de celulares.
vamos comparar, né? Nós temos uma base lá no banco de dados do ano de 2018, janeiro de 2018, e nós temos uma base, uma tabela nova lá do ano dos furtos celulares que aconteceu no estado de São Paulo do ano 2019. Queremos comparar essas informações geometricamente falando, queremos que a FME mostre para nós se existem feições, né, pontos novos em relação à base antiga, pontos que foram deletados. Então, o case tipo o Change Detector é muito útil nessa situação. Tá? No processo de fazer merger entre feições, nós temos feature merger, também onde ele tem como dar com portas de entrada, né, request do supplier, então vai fazer um merger de feições em bancos de dados, ou um banco de dados, né, um banco de dados e um shapefile, por exemplo, respeitando um atributo, não basta colocar um atributo aqui para ele fazer o join, do request, do supplier, do banco de dados, do shapefile, onde tem 5 portas de saída, todas as feições respeitando o mesmo atributo saíram no merger, e aquelas feições que não têm em comum, por conta de um valor de um atributo, saíram no merger request. Tá? Através de um workspace. Então, vamos fazer o seguinte. Nós temos aquelas informações de fluidos celulares no nosso banco. Nós vamos usar um transformer SQL Executor para fazer, né, determinadas feições, tá? Determinadas feições daquela nossa tabela. Novamente, ao invés de colocar aqui, ó, um reader, OXGIS, a nossa tabela, e todos os dados depois no teste, nós vamos fazer isso via SQL, utilizando o SQL Creator, ou SQL Executor, tá? A gente vem aqui, Creator, vamos colocar o SQL Executor, o Creator, né, para quem não conhece o uso do Creator, ele é um transformer apenas para um start no nosso workspace, como se fosse uma trigger. Ele inicia o seu workspace. Quando nós não temos objeto reader de entrada aqui, nós vamos nos conectar aqui no SQL Executor. Vamos colocar aqui o push, né, que é o nosso banco. Por exemplo, deixa o nosso Webner Database. Temos as configurações aqui, 2 configurações, onde ele mostra o esquema, que eu posso já setar aqui para ele filtrar, vou cancelar. SQL Statement. Olha só que interessante. Eu posso fazer, né, operações em SQL nativas aqui do banco, né, do banco hoje. Nós temos os comandos SQL, de data, matemática, relações, funções espaciais, né? Qual é a finalidade disso? Melhorar a performance para a extração de dados, tá, pessoal? Então, por exemplo, aqui, quando eu coloquei aqui, cliquei em Database Tables, ele vai listar todas as tabelas presentes naquele banco, né, coxa que nós colocamos ali. Então, deixa eu só nos colocar no nosso... Vamos fazer o seguinte, selecionar, select, então, aqui no caso, ó, qual que é a tabela que nós temos? Public de secretários, fluxo de celular. Fluxo de celular, aonde, né? Aí nós, deixa eu clicar para expandir todos os atributos, então, aonde vamos pegar todas as informações, né, espaciais, aí dos pontos, onde fluxos celulares, né, o campo, o atributo flagrante é igual a não. Flagrante, 2 cliques, ou esquerda lá, flagrante é igual a não.
select establish from public, que é o esquema, ponto, nome da tabela, aonde claramente é igual a não, né? Uma coisa interessante no FME, antes, né, ele foi incorporado há uns anos atrás, é que você pode testar sua query em SQL antes de confirmar aqui, fechar a janela e continuar o seu workspace. Você vem aqui em tempo, porque você já testa se a sua SQL, aqui, né, a sua query está correta, né? Então, se você esqueceu algum atributo importante aqui, né, escreveu errado, where, esqueceu, vamos testar antes, certo? Ele está acessível, está correto, ele fala, ó, vou executar as queries da SQL, claro. Aí, se acontecer algum problema, né, algum erro, ele vai mostrar, e opa, na sua sintaxe da query está incorreta. Vou lá, vou arrumar para where, manda executar, testar, SQL execution, process, perfeito, ok. Aí nós temos aqui a questão, por exemplo, nós temos todos os atributos, né? Você quer, a gente vai falar um pouco nessa aqui desse populate from SQL query, aqui é para aqui. Então, sobre a FME é obter fazer os atributos do banco, tá? Isso a gente vai mostrar um pouco mais para frente. Ok? Deixa eu colocar isso aqui. Perfeito. Então, usando, já está indo lá mostrando, buscando todo, na nossa tabela fluxo de celulares, todos os celulares, né? Aonde o atributo flagrante é igual a não. Tem bastante aqui, né? Tá? Então, SQL executor, né? Um transformo interessante para banco de dados. Então, você poderia colocar aqui, fazer um uso do SQL, né? Pega o SQL executor, seleciona onde for, insere informações, faz uma cópia das feições que estão passando para um outro banco, né, um outro banco. Ao invés de usar comandos para fazer isso, cópia, delete, insert, você pode utilizar comandos que é o SQL dentro do Page Transform, tá? Você tem rapidez, performance, tá? E rapidamente, foi rápido o processo de extração, não como vocês viram. Foi a nossa apresentação aqui, pessoal. Tem um exemplo aqui. Depois a gente vai falar sobre algumas dicas e truques. Deixa eu ver o workspace. Database join. Esse workspace aqui é um workspace muito interessante. Eu vou explicar o motivo para vocês. Tá? Deixa eu dar um zoom. Pessoal, nós temos lá no nosso banco post, tá? Uma tabela já de bicicletários da cidade do Rio de Janeiro, né? Pontos de bicicletários na cidade do Rio de Janeiro. Só que nessa tabela, lá do nosso banco hoje, essa tabela não está atualizada, tá bem? Nós temos aqui, deixa eu só passar para a tela de vocês, nós temos a tabela desses detalhes, tá? Vamos visualizar a quantidade de registros já presentes nesse banco. Nós temos apenas, pessoal, como vocês podem ver, 10 registros aí, né? 10 feições, 10 pontos, a geometria pontos também, tá? 10 pontos presentes lá nessa tabela bicicletários. Chegou, nós temos um dado atualizado que nós queremos inserir neste banco. Tá? Inserir mais informações aí, dados atualizados. Esses dados recebemos via shapefile também, e nós vamos fazer o quê?
O uso do transformer database joiner é um transformer onde a configuração dele, né, vai indicar o banco terceiro, por exemplo, eu não tenho mapeado o PostGIS entrado aqui nesse nosso workspace. O que eu estou entrando é um shapefile de pontos, eu vou fazer um joiner entre os shapefiles com as informações que estão lá no meu banco Post. Tá? Coloca as credenciais, coloca aqui a informação, coloca o banco, a conexão, uma vez que nós já mapeamos ali. Em table, ele vai listar todas as tabelas presentes naquele esquema, naquele esquema todo. E secretários, perfeito. Aqui, pessoal, fazer o join, respeitando os atributos do banco com os atributos que estão entrando. Tá? Fields, tipo edge, se quiser adicionar respeitando campo, aí, atributo. Tá? Então, ok. Aí, ele vai fazer, que eu coloquei aqui, por todos os atributos em comum, que estão, os atributos que estão entrando, com os atributos que estão lá no banco de dados, tá? Então, ele vai fazer um join. Aonde ele não encontrar, neste file, nós temos 50 registros, tá? 50 feições. Então, aqui ele vai ter que passar 40 feições. 10 já estão lá no banco. Tá? Que não realizar o processo de join, vai continuar no meu fluxo, e nós vamos escrever essas informações no banco Post. E do banco Post, gerar um KML. Olha só, é um fluxo só para extrair shapefiles, fazer o join com as tabelas que estão no banco de dados. O que não estiver, né, presentes lá no banco de dados, Post, o que ele vai fazer? Ele vai escrever no Post, na tabela, e daqui, nesse mesmo fluxo, no momento que ele escreve, na hora que ele escrever, lá no banco, nós vamos recuperar essas informações, tá? E atualizadas, né, de secretários da cidade do Rio de Janeiro, e gerar um arquivo KML, coloca um XLS, coloca qualquer formato que a primeiro consegue trabalhar, escrever, coloca aqui de saídas, relatórios, tá? A mágica do negócio, do momento que eles escrevem, você quer essas informações, até anos atrás você tinha que construir nessa linha de raciocínio 2 fluxos, né? Você escreve, você extrai o shapefile, verifica o que tem em comum do banco Post e escreve, né, lá no banco Post. Aí você construiria um outro fluxo para ler esse Post, né, atualizado, para depois converter para KML. Agora não. Alguns anos atrás, não. O uso, né, fizemos o uso do Transformer Feature Writer, onde o Transformer é responsável para escrever, né, que é como se fosse um writer dentro de um Transformer, que lhe possibilita recuperar essas informações no mesmo workspace. Passamos aqui formato, o banco Post, né, a conexão, o nome da tabela. Nós temos as operações aqui, ó, insert, update, delete. Tá? Uma vez que ele escreve no Feature Writer, nós precisamos do Feature Reader para pegar essas informações que ele acabou de escrever. Tudo isso que eu estou falando fica registrado no log, tá, pessoal? Então, o que a gente vai fazer? O que o UFML vai fazer? É o Feature Reader. Eu falo para ele qual que é o formato que nós queremos recuperar. É isso que acabamos de escrever. Push, a conexão, o nome da tabela. E daqui ele vai gerar o quê? O nosso KML de saída. Com um fluxo só. Extrai, escreve, né? Extrai shapefile, verifica que tem, faz um join com as informações que estão lá no banco, os 10 registros. O que for diferente, ele vai gravar e depois da gravação, ele pega todas as informações presentes naquela tabela, né, atualizadas, e gera um KML. Ele vai dar um ok. O que nós temos aqui? Olha só. 50 feições, né? Shapefile atualizado. 10 feições estavam em comum, respeitando os atributos. 40 feições são novas. Escrevemos no nosso banco Post. Faz o Feature Reader, extraindo todas as feições, as 40 feições novas e as 10 que já estavam lá, gerando um KML de saída. Né? Nós abrimos o nosso
essa tabela aqui nos planos, né? Refresh. Vamos visualizar. Filter entra ao rows. Nós temos aqui 50 funções. O nosso banco atualizado em um fluxo só. Ok? E aqui, voltando para a nossa apresentação, nós temos, né, os transformadores de banco de dados, muito interessantes. Qualquer dúvida, entre em contato com a Solute, que a gente tira todas as dúvidas de vocês. Pessoal, Solute, ou existe um processo que gostaria de fazer, update, insert, delete, no banco de dados, fazer uma migração com FME, pessoal, isso é muito simples, tá? Dicas e truques. Banco de dados, 3 dicas aqui interessantes, a gente está finalizando o nosso webinar. Né, dicas aí para quando trabalhamos com bancos de dados. Porque algumas dicas aqui, né, existem mais dicas aí, né, questão de tentar acelerar a questão de performance. Podem melhorar a performance do fluxo de vocês, dos workspaces, né, reduzindo, assim, ganhando tempo, né, performance, e reduzindo a questão de falhas, né. Então, uma vez que você constrói o seu workspace, salvou, o que vai ser alterado ali é apenas os seus insumos de entrada, né, e a saída que você vai atualizando aí com os seus workspaces, né, disparando e-mail, notificando quando uma carga no banco de dados foi executada com sucesso. Imagine a situação, se aconteceu alguma falha de gravação no banco, né, dispara um e-mail aí, né, como transforma em e-mail, né, que é possível isso, informando que aconteceu um erro aí, no processo de gravação, no processo da migração, são formas de notificar o usuário. Então, use o FME para automatizar os seus processos diários. A dica 1, importe filter dados. O que acontece, pessoal? Nós temos um banco de dados, o mesmo banco de dados. Aí você começa a montar o seu fluxo para fluxo de celulares. Aí você começa a usar os seus transformadores. Aí depois você lembrou, agora eu vou trabalhar no mesmo banco de dados, obtendo a tabela bicicletados. Aí, do método tradicional, o pessoal vai fazer isso daqui. Começando do zero. Blank Workspace, não vou salvar, vamos lá colocar o window de entrada, esse mesmo cara. Public, né? Vamos colocar, deixar bicicletados. Ok. Perfeito. Aí eu começo a trabalhar com os secretários, vou colocar elementos duplicados, e vou montando aí a sequência no fluxo aqui. Uso um atributo filter, os atributos, tal. Aí eu vou usar a outra tabela do mesmo banco post. Você tem aqui, coloca liters, agora domicílios com esgoto adequado, lá no Rio de Janeiro, aqui, ok? Olha só, coloquei o objeto aqui, que é a camada da tabela, prestem atenção aqui no Navigator. Quantas conexões eu tenho no mesmo banco? 1, 2. Eu venho, vou colocar uma terceira tabela, né? Fluxo de celulares. Mesmo banco de dados, tá, pessoal? Você vem aqui e coloca. Como eu fiz essa ação, ele abriu, fez conexões. O que acontece isso, pessoal? Isso aqui não é para se fazer. Por quê? Questão de performance. Quando você trabalha com FME, banco de dados no FME, do jeito que está aqui, o FME vai lá, a primeira vez, né, você vai estar olhando, tudo bem? Ele vai aqui na primeira tabela, abrir a conexão do banco de dados, né, trazer as informações, fecha a conexão do banco de dados, aí você tem as suas associações aqui para processar, nossas associações temporárias para processar ao longo do seu workspace. Uma vez que ele foi até o fim, gravou lá no seu writer, ele volta
vai extrair abre conexão no mesmo banco de dados para extrair apenas essa tabela, fecha a conexão, volta mesmo. Então, imagine no momento aí, ele vai abrir conexão dos bancos de dados 3 vezes, no mesmo banco de dados. Por que você não pode falar para a FME e ir lá no seu banco de dados uma vez apenas, né, trazer as 3 tabelas de uma vez? O que acontece? Nesse processo aí de abre e fecha a conexão, né, sua internet você pode ter um gargalo em relação à sua conexão, tráfego de rede, pode cair o seu fluxo, né, aparecer aquela mensagem indesejada de translation loss failure, que ele tentou fazer conexão na terceira tabela, na última tabela que você estava, perdeu a conexão, parando assim o seu workspace. Qual que é a melhor dica de se fazer, pessoal? Você tem lá a primeira tabela, você vai em Readers, Import Filter Types. Então, o que você vai fazer? Falar para a FME, do mesmo banco que já está, né, inserido aqui, eu vou importar a outra tabela. Aqui, domicílios e fluxo de celulares. Beleza, então ok. O que acontece? Olhem aqui no Navigator, eu tenho apenas uma conexão às 3 filter types, as 3 tabelas, as 3 camadas. Tá? Então, sempre, readers, import filter types. A mesma coisa para writers. Você coloca uma tabela para escrever, depois você continua o seu fluxo no dia seguinte, aí você vem inserir informações, feições no mesmo banco de dados, só que em outra tabela. Não façam isso. Não adicione o objeto writer. Vem aqui em writers, import filter types. Tudo bem? Performance, tá, pessoal? Outra dica. Expõe os atributos que transforma SQL Create e o SQL Executor. Aquele transforma, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Aqui, perfeito. Lembra, né? Create para dar um start no seu workspace, quando você monta um objeto de entrada, SQL Executor, para buscar as informações ali, ó. Select from public slides, work for them, tudo bem? Aí você quer trazer como resultado as informações, os atributos. Por exemplo, deixa eu colocar um inspector aqui, uma executar. Aí vai buscar a conexão no banco, né? Vai fazer essa busca aí, você vai filtrar direto no banco de dados, ganhando assim performance. O que nós temos aqui, pessoal? As nossas feições. Legal. Mas cadê os atributos? Onde estão os atributos desses pontos? Eu quero ter como atributo todos os atributos. Eu quero ter como resultado, além dos pontos espaciais, geometrias, pontos, né? Geometria, ponto. Eu quero os seus atributos. Então, você volta aqui no seu workspace, em SQL Executor, nos 3 pontos. Aqui você pode digitar na mão, não é indicado. Existe a possibilidade da populate from SQL. Ok. Ele encontrou lá no seu banco, né? Todos os atributos do seu banco de dados. Né? Do usuário, esse eu não quero. O FVI também não, vítima fatal também não. Beleza, então ok, manda executar, novamente, agora com os atributos expostos, né? Por exemplo, aqui vai direto no banco, onde vai possibilitar visualizar as geometrias e os seus atributos associados. Olha só, todos os seus atributos junto com as suas geometrias. Tudo bem? E a última dica aí, né? Ok, pessoal, o AutoConnect, quando você está fazendo aí uma migração para um banco de dados, de vez em quando você vai encontrar a situação dos nomes dos atributos entre um formato e outro não estarem aderentes na mesma formatação. Por exemplo, neste Reader, está todos os nomes dos atributos. Quer dizer, o Object ID está em caixa alta, o seu Library está em caixa baixa, né? Lowercase, no caso, né? Então, para sanar esse possível problema, você tem a opção do AutoConnect,
Deixa eu só abrir o workspace aqui. Deixa eu ver aqui o outro connect. Aqui, pessoal. Connect, o seu workspace. Nós temos aqui um shapefile escrevendo no push, tudo bem? Aqui, ó, nós colocamos esse para oriundo dessa ação do Generate Workspace. Tá? E realmente, né, uma informação de informações aqui, esses três atributos. Né? Três atributos. O que a gente faz? Aqui, né, você tem na aba principal do seu FMI Workbench, você tem Windows, aí você tem Attribute, Connections, e vai abrir uma janela, tá? Onde você mostra aqui a conexão, uma vez que eles já estão conectados. Ele mostra aqui nessa caixa os atributos de entrada, search, os atributos de saída. Você pode fazer o que é a ação do AutoConnect. Ele vai pegar pela palavra AutoConnect, ok? Manda executar, tudo bem. Ou, né? Eu poderia ter feito isso na mão, né? Você poderia até fazer isso, mas não é que você esquece de ligar um atributo muito importante aí, no momento da execução do seu workspace, vai dar algum tipo de problema, vai levar essas informações para aquele atributo, por exemplo, perdendo assim, né, questão de tempo aí, do seu banco criado, dos seus respectivos atributos. Tá, pessoal? Pessoal, por hoje, este nosso webinar é um webinar. É um assunto interessante, mas existe muita informação para se passar de banco de dados. Tanto é que nós, da Solution, nós ministramos um treinamento específico, né, oficial da Safe Software FMI para banco de dados, onde nós entramos mais a fundo aí, tanto na leitura quanto na geração de tabelas em bancos de dados, né, Oracle, Postgres, né. Então, se vocês tiverem interesse, é um curso aí de 3 dias, claro que é bem flexível com a agenda dos nossos clientes. Quero fazer apenas na parte da manhã, quero fazer apenas na parte da tarde, isso tudo é possível, tá? É bem flexível, um treinamento oficial. E além da nossa grade de treinamentos aí, oficiais, tá, pessoal? Eu agradeço o tempo de vocês. Nosso bate-papo, nosso chat ficará aberto ainda por mais 10 minutos. Nós estamos respondendo algumas dúvidas e estamos abertos aí para comentários, perguntas, dúvidas, tá? Esse é o nosso e-mail, entrar em contato com o comercial, e os nossos telefones. Vocês podem nos encontrar também nas nossas mídias sociais. Lembrando que esse webinar estamos finalizando a gravação para que possamos colocar até amanhã no nosso canal do YouTube, para poder vocês assistirem ou passarem para colegas aí. Tudo bem? Agradeço. Nós da Solution agradecemos o tempo de vocês e até o próximo webinar no mês que vem. Obrigado.